Fala meus Toredas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Toreda Cast. Estamos aqui hoje com a Eliane Leifert mais uma vez. Oi! E obrigado, tá? Por fazer parte dessa história. É isso aí. Eu agradeço. Gente, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre 3 coisas importantes que toda pessoa precisa ter, né? Que é sucesso, e muitas pessoas confundem sucesso com liberdade financeira, que confunde liberdade financeira com prosperidade. Prosperidade. Então são 3 coisas diferentes ao qual a gente vai abordar esse tema aqui. E espero que isso possa somar na sua vida e te agregar muito conhecimento para que você, obviamente, aplique, né? O que a gente fala aqui, a gente gostaria que vocês aplicassem na vida de vocês, por quê? Porque fez sentido para nós, funcionou para um monte de gente, e eu tenho certeza que se você busca uma mudança de vida, né? Você precisa aplicar o que a gente fala aqui. Exatamente. Então hoje nós vamos falar que como atingir a prosperidade plena nas 7 áreas da nossa vida. Então isso envolve sucesso, a liberdade e também que leva à prosperidade. Rodrigo, você é uma pessoa que, né, tem uma mentalidade muito aberta, uma mentalidade desbloqueada e assim faz muito sentido pra gente, né, que está nessa área, principalmente você que está há mais tempo. O sucesso, qual é a definição do sucesso para você? Acho que é importante a gente voltar um pouquinho no que você falou, né? Da mente desbloqueada. Então, uma mente bloqueada significa que ela já foi bloqueada. Sim. Eu era realmente uma pessoa que tinha uma mente muito bloqueada. Aquelas crenças que a gente vem desde criança, né? É impossível conquistar riqueza, é impossível ser inteligente, é impossível tocar um violão, né? Então, acho que o desbloqueio ele vem a partir do momento que você se permite, né, conhecer coisas novas e entender que tudo leva um tempo. Eu sempre falo aqui, é foco no longo prazo, não é só para ganhar dinheiro, é qualquer coisa. Sim, na vida, né? Na vida. Se você quer ser habilidoso, você precisa fazer aquilo lá todo santo dia. Inclusive, teve uma vez que eu fui atender um cliente e aí ele falou assim, nossa, Rodrigo, isso aí que você faz é muito difícil. Aí eu falei assim, cara, mas o que você faz, né? Perguntei para ele, ele falou assim, eu mexo com elétrica automotiva. Aí eu falei assim, mas como assim elétrica automotiva? Eu falei, eu arrumo som de carro, faço instalação de alarme, né? A gente passa as fiação, tudo resgate, aquela coisa toda. Eu falei, cara, pra mim difícil é o que você faz. Sim. Aí eu falei assim, não, cara, não é difícil não, você começa a fazer todo dia e aí você consegue ficar bom nisso. Eu faço isso há mais de 20 anos. Eu falei, pronto, cara, você respondeu justamente tudo o que eu faço. Eu faço por quê? Todo santo dia eu faço, né? E aí você vai aprendendo coisas novas e você vai tendo habilidade. Então, para você desbloquear alguma coisa, você tem que continuar na persistência, né? Eu acho que esse é o único caminho. Então, assim... Cada dia, né? Cada dia faz melhor. Primeiro ponto a entender, né? A gente vai falar de 3 tópicos aqui, que é o sucesso, né? A liberdade financeira e a prosperidade. São 3 coisas diferentes, porém 3 coisas que estão muito atreladas, né? Sim. Então, acho que definição de sucesso, ela é muito complicada, porque o primeiro ponto que a gente precisa entender é que cada pessoa tem uma meta, um objetivo, um sonho, né? Então, não existe, sucesso é isso daqui. Não existe. É subjetivo, É né? subjetivo. Então. É assim, sucesso para você pode ser uma coisa, Isso. né? Fazer uma faculdade ou... para alguns vai ser fazer uma faculdade, para outros vai ser não. Comprar uma casa. O dinheiro na conta, Isso. né? Para outros vai ser, eu quero ganhar dinheiro aqui com renda passiva e viajar o mundo inteiro. Exatamente. Então, cada um tem um tipo de meta, de objetivo na vida. E tem pessoas que não têm nem isso. Eu acho que o primeiro ponto a gente analisar é, cara, você tem clareza daquilo que você quer para sua vida? Esse é o primeiro ponto. Eu sei exatamente o que eu quero, os meus próximos objetivos, as conquistas que eu quero realizar. Então, você tem que ter firmado isso na sua mente, se possível anotado em algum lugar, e aí você vai trabalhar todo santo dia para você conquistar aquilo. E o não existe, né? Assim, porque Sim. a gente precisa trabalhar muito isso. Para ter sucesso, você tem que ter a mente desbloqueada, né? Vai levar muito não antes de ganhar Vai sim. levar muito não. Então, assim, o não existe. A gente tem que partir para aquilo que vai levar a gente a conquistar aquilo que a gente quer. E aí sim a gente vai atingir o E você sucesso. sabe qual que é os maiores empecilhos que as pessoas determinam na vida delas para que elas não atinjam o sucesso? Primeiro, medo de falhar. Na verdade, não é que ela não consegue conquistar o sucesso, ela tem medo de falhar e por isso ela não tenta. E ela vai falhar, isso é fato. E às vezes ela nem faz por medo, né? Exato. Então, e às vezes não é nem o fato de falhar em si,
Porque aí vem a outra situação, que é o que as pessoas vão falar de mim se eu falhar. Né? Então, tudo isso faz com que as pessoas paralisem. Porque assim, o medo ele não existe. O que existe é a ausência de coragem. Né? Então, se a pessoa ela não tem coragem de, cara, eu vou fazer, e se der errado eu vou fazer de novo, e se der errado eu vou fazer de novo. Então, o medo ele é o principal fator das pessoas não atingirem o sucesso na vida delas. E aí a gente volta lá atrás, né? Porque quando a gente é bebezinho, a gente começa lá a querer andar e querer falar e querer mexer nas coisas, a primeira coisa que a gente escuta é não pode. Não mexe aí. E aí vai. E aí a gente já cresce, né, se bloqueando por conta disso, né? Exato. E a gente aprende que pra gente ter sucesso, a gente tem que esquecer esses nãos e caminhar para aquilo que vai fazer a gente realizar, né? E resumindo assim, de um modo geral, eu acredito que o sucesso ele está atrelado mais a coisas, né? A conquistas pessoais. Então, por exemplo, eu vou comprar um carro, uma casa, eu quero ter renda passiva o suficiente para mim poder viajar, eu quero poder ajudar os meus pais. Então, acho que o sucesso está atrelado a coisas. E a prosperidade em si está atrelada a vários setores da sua vida, que na verdade são 7, né? Sim. Ao qual você precisa evoluir sempre, ter um equilíbrio para que você possa ser próspero. Então, prosperidade não tem nada a ver com liberdade financeira. Liberdade financeira é um dos requisitos para você ser uma pessoa próspera. Sim. Então, vamos mudar aqui o foco e falar um pouquinho de liberdade financeira. O que é liberdade financeira? Aí, assim, primeiro ponto, você precisa entender quanto que você precisa ter de receita mensal ou anual para você poder viver tranquilamente. Então, também é subjetivo, cada um tem uma realidade. Liberdade financeira está muito voltada a um planejamento. Sim. Né? Você tem que se planejar para atingir essa liberdade. Porque assim, tem gente que fala assim, se eu tiver R$1 milhão, eu tenho a liberdade financeira. Depende. Se você tiver R$1 milhão, de repente, vamos colocar lá, você tem uma rentabilidade de 1% ao mês, daria R$10 mil. Você gasta 30, você não tem mais liberdade financeira. Em pouco tempo vai derreter isso. Exato. Né? Então, a liberdade financeira ela também é subjetiva. Então, cada pessoa precisa ter um conceito. Cara, o meu custo de vida é R$3 mil para me viver tranquilamente. O meu custo de vida é R$10 mil para me viver tranquilamente. Aí você precisa ter patrimônio suficiente, capital suficiente, que te gere uma renda passiva sem o seu esforço. Sim. E paga suas contas e tal, enfim, você tem esse dinheiro sem esforço, através de renda passiva. Isso é liberdade financeira. Então, a liberdade financeira, ela está atrelada ao quê? Às finanças, a dinheiro, é só isso. E para você atingir a liberdade financeira, aí você precisa dos 2 primeiros pontos, que é a definição clara do que é sucesso para você, e você precisa dominar as 7 áreas da sua vida para você atingir a prosperidade, porque tudo isso vai te impulsionar a ganhar mais dinheiro. Uma mente pobre vai atrair o quê? Pobreza. Uma mente de fartura, uma mente de grana, de dinheiro, de prosperidade vai atrair o quê? Coisas boas, prosperidade, por aí vai. Isso significa que a pessoa só vai ter prosperidade, só vai ter coisa boa? Não. Mas significa que você está preparado mentalmente para suprir todas as necessidades que vão acontecer na sua vida das coisas ruins. Não dá ênfase àquilo que é desafiador, né? Exato. Ele dá ênfase àquilo que está dando certo. Eu postei hoje no meu Instagram, quer ver? Eu não vou lembrar de cabeça aqui os números, mas é assim, é muito fácil de você entender. Às vezes a gente dá tanta ênfase para o mundo negativo, para aquilo que acontece de negativo, e esquece das coisas boas. Então, por exemplo, o desbloqueio ele já acontece aí. Você precisa focar nas coisas boas, porque as coisas ruins, elas vão acontecer naturalmente na sua vida. Então, a maneira como você enxerga isso é o que vai determinar se você é uma pessoa desbloqueada ou não. E o que não dá certo te encoraja, né? A ultrapassar esse limite, vencer aquela barreira. Sim. E continuar. Então, como que o lutador fica cada vez mais forte? Perde, ganha. Lutando com outros lutadores mais fortes do que ele, né? Então, olha só essa frase que legal que eu postei no meu Instagram. Se você tivesse R$86.400 e alguém te roubasse R$60, você jogaria fora os R$86.340 que sobrou na sua mão por raiva? Não, claro é óbvio que não. E aí o que acontece? Quando você deixa uma situação negativa afligir o seu dia, olha só, você tem os mesmos 86.400 segundos no dia. E às vezes 1 minutinho que a pessoa te feriu, te falou alguma coisa, você joga fora todo o restante do seu dia por causa de 60 segundos, sendo que você ainda tem 86.340 segundos para poder viver coisas boas. Então,
para reverter, inclusive, né, esses 60 segundos que não foi bom, né? Exato. Olha quantas oportunidades. Sim, uma vez eu estava na fábrica lá no Japão, quando eu trabalhava lá, e tinha sido um dia assim maravilhoso, né? Eu e minha esposa, a gente trabalhava no mesmo setor, a gente tinha conseguido bater a meta de produção e tudo mais. E foi um dia muito top, assim, né? Não deu correria, a gente fez tudo dentro do programado, sabe? A máquina não quebrou. Foi top o dia. Te juro por Deus, a gente saía, acho que era 19 horas. Faltava 10 minutos pra gente ir embora. E aí ia trocar o turno. E aí o que acontece? Quando entrava outra pessoa, a gente tinha que tentar deixar a linha o mais tranquilo para a pessoa que fosse chegar. E aí acabou que tinha saído um lote pronto, e aí ficou um pallet lá, né? E eu tinha que levar esse pallet para outro setor. Só que às vezes 10 minutos não dava, por quê? Porque muita gente pegava o elevador, tinha congestionamento aí nos corredores da empresa e tal. E eu falei pra minha esposa, vou tentar levar, então você dá conta aí da linha que daqui a pouco eu volto. E aí eu saí no pinote, cara, tem uma paleteira, sabe aquelas paleteiras? Saí no pinote. Cara, eu bati esse pallet num pilar. Nossa. Mas bati com força, porque eu tava muito rápido. E eu bati, e aí o que acontece? Lá a caixa não pode ter uma rasura, não pode ter um amassado, nada. Você imagina, caiu caixa com um monte de... Nossa, gente. 10 minutos. 10 minutinhos. Os 10 minutos que acabou com o meu dia inteirinho. Então, aí você vai aprendendo a lidar com essas situações. Cara, será que vale a pena? Porque acontece. Pô, de repente você saiu, bateu lá, ralou o carro no portão. Isso daí não pode estragar o seu dia. Não. Por quê? Porque você viveu, sei lá, 3 anos com o seu carro sem ter um raladinho. E acontece, ralar o carro acontece. E aí eu vou até entrar numa área, né, que a gente fala que nos falta gratidão, né? Sim. Porque à medida que a gente acorda no dia, a gente deveria já agradecer. Já agradecer, cara. Obrigado por estar respirando. Por mais um dia, por mais uma dia. Noite que a gente dormiu e mais um dia que está sendo entregue ali nas nossas mãos. Sim. E a gente é que escolhe, né, como é que ele vai ser. Exato. E eu costumo falar o seguinte, a gente vai falar um pouquinho aqui das 7 áreas, né, principalmente da área mental e intelectual, que, por exemplo, eu vou te dar algumas dicas aqui, que isso aqui eu aprendi com um coach, tá? Se você está triste, de repente você acordou ali com tristeza, se você sorrir durante 2 minutos, você vai sorrir, forçado mesmo. Sim. A sua mente, ela não sabe que você está sorrindo forçado, ela simplesmente vai mandar um sinal de endorfina para o seu corpo, porque, cara, você está feliz. Sim. Faz o teste que funciona. Então, toda vez que você se sentir triste, não precisa cair algo do céu para você ficar feliz. É só você sorrir por 2 minutos. E aí você vai repetindo esse ciclo. Sim. E aí você começa a pensar em coisas boas. Pô, cara, eu tenho uma família, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, Sim. eu tenho um esposo maravilhoso, uma esposa. Tenho 2 braços, tenho 2 2 braços, pernas. né? Então, você começa a pensar nessas coisas boas, automaticamente, né, os seus pensamentos, a sua mentalidade vai jogando o que para o seu corpo? Sinais. Porque o seu corpo, ele responde ao quê? Ao que está dentro da sua mente. Então, eu costumo falar que você não é a sua mente. Você é o que está acima da sua mente. Você manda na sua mente. Sim. Se você deixar ela te comandar, aí você não consegue ser uma pessoa feliz. Então, por exemplo, eu acordo, cara, feliz praticamente todos os dias. Motivado, eu converso. Tem gente que acorda emburrado, né? Mal-humorado. Mal-humorado. Aí eu acordo mal-humorado. Então você já está dizendo para você mesmo que você acorda mal-humorado. A sua mente está entendendo isso. Ela está absorvendo essas informações e está fazendo você se tornar quem você é. E isso vem desde a sua infância. Então, isso faz parte aí, né, de uma das áreas, né? Exato. Vamos falar um pouquinho da prosperidade, das 7 áreas? Sim. Então vamos lá, ó. São 7 áreas, tá? Área profissional, área familiar, saúde e físico, né? Área espiritual, mental e intelectual, área social e de relacionamento com as pessoas e também a área financeira, que aí no caso é a liberdade financeira. Então essas são as 7 áreas que a gente precisa ter o equilíbrio. Então, tem muito... Que leva à prosperidade plena, por isso que a gente fala, todo mundo fala aí fora, né? Prosperidade, e a ideia é de que é do ter, né? Sim. Ter e ter, mas na verdade não, a prosperidade plena é o conjunto do sucesso em todas essas áreas. Em todas essas áreas, é você conseguir atingir o ápice. E eu posso te falar que assim, ninguém foi treinado para todas essas áreas. Isso a gente tem que buscar, é o autodesenvolvimento. Sim. Então, por isso que você tem... diário, né? Cara, você tem que fazer um curso com um coach, você precisa passar pelo psicólogo, você precisa passar com um especialista para casais. O profissional precisa ir para estudar, ler, fazer um curso. Exato. Então, todas as áreas exigem uma dedicação para você conseguir atingir. Né? E ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, que com certeza vocês já ouviram outras pessoas de sucesso falar.
Liberdade financeira não tem nada a ver com felicidade ou com sucesso. Não. Porque existem muitas pessoas que são ricas, extremamente ricas, e não conseguem encostar a cabeça num travesseiro porque faz 3 anos que não fala com o pai. Ou seja, não tem prosperidade. Isso. Ou seja, ela tem, por exemplo, das 7 áreas, que é a 7ª área aqui, que é a área do financeiro, ela dominou, conseguiu. Só que na área familiar, ela está defasada. Então, ou seja, tem que ter o equilíbrio para que você possa ter a prosperidade plena. Né? Não é que você não vai enfrentar dificuldades, não é isso. Porém, você vai ter uma mente desbloqueada para conseguir resolver os seus problemas de uma maneira mais fácil. Né? Então, falando um pouquinho da área profissional. Bom, a área profissional, como todo mundo já sabe, é aquilo que você trabalha para conquistar receita financeira. Né? E aí tem duas maneiras. Não necessariamente é uma faculdade, um curso. Tem gente que gosta de cuidar de cabelo, por exemplo. Exato. Se ela fizer bem aquilo, ela atende aí o nível mais alto, né? Eu acho que assim, o primeiro ponto que a pessoa precisa definir no profissional é: você gostaria de ser CLT ou você gostaria de ser empreendedor? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque, cara, às vezes, por exemplo, eu fui CLT por muito tempo querendo ser empreendedor. Eu era infeliz no meu lado profissional. Sim. Então, e outra, tem muita gente também que faz aquilo que não gosta de fazer. Nossa, cara, eu sou soldador, mas eu não gosto de ficar fazendo aquilo lá tudo. Então, tá errado, precisa resolver. É importante fazer o que gosta, né? Sim, exato. Então, tem que se descobrir. O que você tem aptidão, o que você gosta. Pô, cara, de repente você gosta de música, e aí você tá lá trabalhando de cobrador de ônibus. Ah, mas foi o que a vida me proporcionou. Não, foi você que escolheu. Foi você que foi lá fazer a entrevista, entregou a sua ficha e aceitou o salário. Sim. Não, nunca terceirize a responsabilidade. Você trabalha exatamente no lugar que você aceitou e o mérito é seu e pronto. E não faça nada por alguém, né? Às vezes a influência do pai, da mãe, o tio, tia, enfim. Você tem que fazer aquilo que você gosta. Sim. E você fazendo isso, provavelmente você vai ter sucesso nessa área, né? Sim, exatamente. E outra coisa também que acontece, muitas pessoas aceitam uma profissão no desespero. Tá desempregada e tem aluguel vencendo e tal, e de repente apareceu uma oportunidade ali, ela aceita e não quer nem saber o que aquilo vai ocasionar para a vida dela. Sim. Não tá errado, tá? Eu acho que realmente você precisa dar um start na sua vida, porque senão as dívidas acumulam. Porém, o problema é que as pessoas se acomodam. Né? De repente o cara ele gosta de uma coisa, aí de repente ele recebeu uma proposta para outra coisa que ele não gosta, ele aceitou para suprir uma necessidade que estava ali incomodando, mas esqueceu de... Aí eu falo que meu primeiro emprego CLT foi de motorista. Aí eu falo, imagina se eu tivesse me acomodado, né? Isso. Quando eu comecei, que eu era patrulheiro, né, menor aprendiz, e aí eu tinha 16 anos na época, aqui em Campinas mesmo, e eu fui para uma empresa de vigilância e segurança patrimonial e me colocaram no almoxarifado. Falaram, é aqui que você vai trabalhar. E eu falei, cara, é isso aqui que eu tenho que seguir carreira. Tô novo, 16 anos, se eu de repente fizer uma faculdade. Aí foi o que aconteceu. Fiquei dos 16 aos 18 como patrulheiro, no almoxarifado. Dos 18, aí eu fui para uma outra... Não, dos 18 aos 20 eu fui efetivado na mesma empresa. E aí eu fiz faculdade de logística, né, que era mais ou menos na mesma área. Aí depois eu fui para uma outra empresa, que era uma empresa de elevador. Trabalhei na mesma área, fiquei como almoxarifado e comprador durante 6 anos, né? Então eu achava que aquilo era... não, foi a vida que me colocou isso daqui, mas eu não gostava. Então, a partir do momento que eu comecei a me descobrir, falei, cara, eu gosto disso aqui, nossa, eu gosto disso, mercado, acho que eu vou empreender. E sabe como é que eu comecei a empreender? Trabalhando com marketing multinível, pirâmide financeira. Por quê? Na época, eu não sabia o que era pirâmide, eu tinha o desejo de fazer aquilo. Nossa, eu vi um cara, se chama Max, é o cara que era o líder da rede ali que eu entrei, eu olhava aquele cara palestrar, eu olhava aquele cara conversar com as pessoas, falei, cara, eu quero ser igual a esse cara. Então começou a despertar em mim o desejo de vender, o desejo de ser empreendedor, né? Então foi o que me fez evoluir assim, como profissional, foi o marketing multinível. Sim. Perdi dinheiro? Perdi. Quebrei a cara? Quebrei. Não sabia mas aprendeu. Mas eu tinha o desejo, eu sabia. Aí eu descobri o que eu queria para minha vida. Cara, eu quero ser empreendedor. Sim. E aí depois eu comecei a trabalhar no mundo online, aí depois eu conheci o mercado financeiro. E hoje eu juntei tudo, mundo online com o mercado financeiro, e a gente tem uma empresa. Então, o lado profissional ele é muito importante, você fazer aquilo que você gosta. E aí você vai atrelar a sua parte intelectual, que está junto com a mental, né? Mental e intelectual é uma das 7 áreas. A parte intelectual você vai incluir na sua área profissional.
Por quê? Você precisa se dedicar naquilo. Então, por exemplo, mercado financeiro, eu estudo todo santo dia. Fiz vários e vários treinamentos. Continuo estudando, né? Então, isso é muito importante. Como empreendedor, mesma coisa. A gente estuda sobre gestão, estuda sobre financeiro. E tem que ter uma mente vencedora, né? Porque não é Independente fácil. do dia que a gente tem que acreditar naquilo, né? E você sabe o que faz a maioria das pessoas paralisarem? Prazer imediato. E nada na vida é assim, né? Não, porque assim... A gente espera 9 meses para nascer, né? Sim. Então, tudo, gente, tudo é no longo prazo, tudo. Sim. Tudo. E aí a gente quer pressa. E aí o que acontece? Hoje, no mundo que a gente vive, você vai ser bombardeado de prazeres imediatos. Então, de repente, você fala assim, nossa, hoje eu vou sair do trabalho e vou para academia. Aí você chegou em casa, tomou um banho, olhou aquele controle de televisão, sentou no sofá, começou a passar o Instagram, começou a assistir um seriado, acabou. Já desistiu. Não vai para academia. Você quer ter aquele corpo, né? Mas você não tem a determinação para... Por quê? O corpo vai chegar quando? No longo prazo. Depois de muito tempo. E aí, depois que você atinge o corpo, você não pode parar. Você tem que manter. Porque senão ele volta tudo. Exato. Então é a disciplina. Você tem que ter disciplina. E o que vai tirar você do foco é os prazeres imediatos. E aí vem internet, vem futebolzinho, vem o amigo chamando você para dar um rolezinho. Aí vem o seriado. Aí vem, vou brincar com o cachorro. Enfim, vai. E as desculpas também, né? Não tenho tempo. Tenho que brincar com meu filho. Tem que fazer tal coisa. É a famosa procrastinação. Procrastinação. Né? Então é isso. Área profissional, então, faça o que você gosta. Se você não está, precisa começar a pensar em como modificar isso. Por quê? Porque senão vai ficar com uma área defasada na sua vida. Você todo dia vai trabalhar insatisfeito. E talvez a condição atual vai criar subsídios para que você possa fazer essa transição, né? Exato. E o profissional, na minha opinião, ele é um dos pontos mais importantes. Por quê? Tem gente que passa mais tempo dentro da empresa do que dentro de casa. A maioria, né? A maioria. Grande massa. Então, se você passa mais tempo dentro da empresa, tem que ser um ambiente agradável, tem que ser aquilo que você gosta. Por quê? Porque senão isso vai te, deteriorar. Te afeta no mental, te afeta no familiar, Exato. no espiritual. Por isso que a gente já colocou ele em primeiro lugar aqui, né? Isso, Profissional tem que tomar cuidado. Tem que fazer. Rodrigo, mas aí assim, identificar o que está te fazendo infeliz, se é salário, se é a profissão em si. Às vezes é o ambiente. Às vezes é o ambiente, várias pessoas negativas com você, aquele clima pesado. Então, tudo isso você tem que analisar, né? Sim. Pô, beleza, conseguimos resolver aqui a área profissional. Qual que é o próximo? Área familiar, que também, na minha opinião, é muito importante. Tem gente aí que faz 3 anos que não fala com o pai, tem gente que perdeu ente querido muito próximo sem poder falar um perdão. Sim. Então, isso, até arrepia falar. A gente mora num condomínio, você sabe. Sim. Você viu de quem eu vou falar agora. Sim. O senhorzinho que andava num condomínio lá todo dia com 2 cachorrinhos, um amor de pessoa, saudável. Do nada a gente chegou lá, encontrou a esposa dele e falou assim, voltando de viagem, ele passou mal, teve que internar, diabetes atacou, amputou uma perna, paralisou os rins, enfim. E ontem a gente teve a triste notícia de que ele faleceu, e sim, coisa de 2 semanas. Né? E ela chorou muito para mim, para minha esposa, falando que ela era uma pessoa ruim para ele. Diabetes silenciosa, né? Não avisa. Exato. Então, a parte familiar, o pai que você é, a mãe que você é, o filho que você é muito importante. Né? Tenha um bom relacionamento, né? Fala que você ama, abraça. Tem gente que tem dificuldade, né? Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito fechada, mas existem maneiras de você demonstrar o seu amor por aquela pessoa. E se você tem mágoa, isso já vai te eliminar da prosperidade plena. Sim. Precisa resolver também, né, essa área. Exato. E você sabe qual que é o maior empecilho das pessoas se resolverem entre família? O orgulho. Orgulho. Não fui eu que errei. Não fui eu que errei, então não vou pedir perdão. E aí vai passando o tempo. Orgulho, individualismo, né? E tudo isso afeta essa área. Exato. E você não vai conseguir. E existem feridas que elas jamais vão ser curadas. E eu acho que é principalmente esse fato de você perder alguém, que você tinha mágoa, você não pediu perdão e acabou a sua chance. E muitas vezes a gente fica esperando o outro, né? E aí a gente acha que a culpa é do outro e aí, na verdade, para fazer bem pra gente, a gente tem que se humilhar e fazer o papel do outro. E querendo ou não, você se sente melhor, né? Tem o
Mário Cortella, né? Que é filósofo, tem uma palestra dele que ele fala que ele trabalhou muito tempo na área da saúde. Você sabe o que as pessoas falam quando está em estado terminal? Não é, eu quero viver para mim poder gastar mais dinheiro. Não, deixa eu viver mais um pouquinho que eu quero abraçar meu pai. Sim. Deixa eu viver mais um pouquinho que eu quero abraçar minha mãe. Então a parte familiar, ela é muito importante. É o fato de você, quando você se for, as pessoas elas precisam sentir a sua falta e falar assim, nossa, foi uma pessoa boa. Sim, né? Um legado, né? Exato. Beleza? Então, familiar. Outra Terceiro ponto, saúde. Inclusive, esse é um ponto que eu preciso melhorar muito. Eu preciso melhorar muito. Então, Rodrigo, você não tem prosperidade plena? Se depender da saúde... Não. E aí a saúde, ela envolve várias coisas, Várias né? coisas. Exercício, dieta. E querendo ou não, quando você come uma alimentação pesada, por exemplo, você passa o outro dia inteirinho ruim. E eu falo por experiência própria. Gente, pensa num cara que gosta de um lanche. Um hambúrguer artesanal. Oh, meu Deus do céu. Não acho também que tem que se privar sempre. Sim, claro. Né? Tem que comer o que gosta, assim, mas também não todo dia. Não pode né? exagerar, e eu exagero. E tem que fazer um exercício, e tem que cuidar. Aí eu acho que o profissional familiar afeta a saúde também. Sim. Né? Bom, é o conjunto. É o conjunto. Né? Não tem como um é falar atrelado de ao uma outro, é sem tudo a uma engrenagem. outra. Então, por exemplo, eu às vezes me sinto cansado durante o dia. Porque além da pressão que a gente tem de como empresa, mercado financeiro, guerra acontecendo, um monte de cliente chamando, que aí já envolve a parte mental, e aí se você não está com a saúde legal, isso te derruba mais ainda. Né? Então eu falo, você sabe que eu sou humilde o suficiente, né? Nossa, a galera que está falando ali no Toreda Cast é perfeita, Deus o livre, gente. A gente é as pessoas mais imperfeitas do mundo, ao qual busca a perfeição, né? A gente busca melhorar. Estamos em processo, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer uma academia, só que às vezes aí vem a procrastinação que eu falei lá do profissional. Chega em casa, não tenho tempo, a esposa saiu com o carro, né? Então a gente deixa sempre para depois. Mas, preciso voltar a fazer pelo menos um futebolzinho aí que eu parei desde novembro. Que aí eu operei, né? Novembro eu operei, aí janeiro a Rafa operou. E aí no fim a gente vai deixando para depois e eu tô sedentário. A única coisa que eu faço aqui de exercício é operar no mercado financeiro. Esse é diário. Isso é diário. Então a saúde é muito importante. Cuidar da dieta, né? Lógico, como você falou, não é algo também, nossa, absurdo que você, não pode comer um lanche. Não, de vez em quando acho que pode, né? Não precisa comer 2, 3 lanches. Se alimentar de 3 em 3 horas, comer bastante fruta, verdura. Não gosto de verdura, Jesus. Me ajuda nessa área, Senhor. Bom, quarta área espiritual. Muito importante também, né? Essa parte eu vou deixar para ela. Ali ela faz teologia, né? A gente não está falando de religiosidade, mas a parte espiritual, seja lá no que você acredita, você precisa acreditar em alguma coisa. Existe uma força maior que nós, né? Sim, inclusive hoje, né, escutando Joyce Meyer, que amo escutar as pregações dela, ela fala que não existe placa, né? Não existe religião XYZ. Jesus falava que tinha que crer nele, que ele veio e nos salvou. E isso é importantíssimo, é você ter isso resolvido dentro de você. Sim. E 2 princípios básicos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, aí o Deus que você acredita, né? E o próximo. Então aqui a gente está fazendo isso, aqui que a gente está fazendo aqui é por amor a você que está aí. Que nem conhece, né? Exatamente. A gente nem conhece vocês, Nós mas queremos a gente ama. o seu bem, né? Exato. Queremos que você chegue nessa prosperidade plena. E eu acho que assim, independente do que a pessoa acredita, a Bíblia ela pode ser o principal manual para a sua parte espiritual. Sim. Porque é o único livro no mundo inteiro que prega todos os princípios bons. E tem muitos administradores, muitos professores que levam como base a Bíblia, né? Até porque quem foi o maior líder? Jesus Cristo. E através de 12 discípulos... Palavras convencem, mas exemplos arrastam. Legal. Então, parte espiritual é muito importante você ter essa conexão, né? Exatamente. E tá bem consigo mesmo também. É realmente uma conexão. Se você tá bem com Deus, Deus tá bem com você, pronto. Sim. As coisas começam a fluir melhores, né? Exatamente. Quinta área da vida para você atingir aí a prosperidade plena é a parte mental e intelectual. O que é muito importante entender? Nosso cérebro ele é composto por várias partes, né? Mas a gente vai falar aqui do lado direito e esquerdo, que é o quociente intelectual e o quociente emocional. Sim. O quociente emocional vai te dar as decisões mais difíceis da sua vida.
Então, por isso que você precisa ter uma mente forte e começar a ver as coisas boas. Por exemplo, minha esposa fez uma cirurgia. Mas dentre esse algo ruim que aconteceu, que foi algo inesperado, foi uma cirurgia de alto risco, teve as coisas boas. Por quê? Descobriu antes de dar um problema maior, né? Exatamente. Foi muito rápido, teve um atendimento bacana, se recuperou bem, já está legal. Então, tem as coisas boas. Então, quando você tem uma mentalidade top, você passa a ser mais tranquilo nas suas decisões emocionais. Então, quando alguém fala alguma coisa que te incomoda, por exemplo, se eu chegar em você e falar assim, Eliane, você está fazendo isso daqui errado e aí você está fazendo tudo certo. Mas eu chego em você e falo assim, você está fazendo tudo errado e tal. Se você tem uma mente fraca, o que você vai fazer? Você vai bater boca comigo, você vai ficar chateada ou de repente vai começar a chorar e falar, falou mal de mim. Sim. Né? Vai sofrer com aquilo. Agora, se você sabe que o que eu estou falando de você não é verdade, entrou aqui, saiu aqui, filtrou. Ou não é verdade, ou é um ponto de melhoria mesmo, né? Sabe? A gente precisa focar naquilo que é positivo e aquilo que não está bom, quer dizer que pode melhorar. Sim, essa é a parte mental. E tem a parte intelectual que é, precisa estudar, gente. É. Tem muita gente que paralisou no tempo. Tem gente que não sabe fazer um pix no smartphone. A área da tecnologia, por exemplo, principalmente. Você quer escrever bem sem ler? Impossível, né? Então, tem que estudar, tem que aprender a ler, tem que aprender a fazer conta, estudar sobre juros compostos, se especializar na sua área profissional. Então, tá vendo como tá tudo atrelado? Pô, de repente, cara, você é músico, mano, vai ter que estudar todo dia. Você quer trabalhar com o mercado financeiro? Vai ter que estudar todo dia. Então, o estudo, o conhecimento, ele é a única coisa que você pode falir tudo. Mas o seu conhecimento, ele continua. Sim. Que é a parte intelectual. E aí tem que estar atrelado. Quando anda de bicicleta, né? Você não sobe na bicicleta e já sai andando. Quantas vezes você subiu e caiu, Exato. Tirou a rodinha e depois foi, né? E a parte mental também, ela é muito importante nessa área decisiva, né, do intelecto, de você buscar conhecimento. Por quê? Porque estudar não é gostoso. Por mais que você estude sobre algo que você gosta, não é gostoso. Eu amo tocar guitarra, mas pergunta se eu gosto de estudar guitarra. Não é gostoso. O mais legal é tocar, né? É tocar. Eu amo mercado financeiro, mas pergunta se eu gosto de estudar mercado. Não gosto. Então, a sua mente, por mais que você não goste, ela te coloca na disciplina. Pô, não gosto, mas é preciso. Sim. E aí você começa a lembrar do sucesso. Lembra que a gente falou do sucesso, das minhas metas, dos meus objetivos? Pô, se eu não fizer isso daqui, eu não vou atingir o resultado A. Se eu não fizer isso aqui, eu não vou atingir o resultado B. Sim. Então, a parte mental e intelectual, ela tem que estar muito bem atrelada. E aí tem muitas pessoas que é forte mentalmente, o cara tem uma fé inabalável. Sim. Mas a ação dele é zero. é zero. O cara, ele tem uma ação inabalável, mas a fé dele é zero, entendeu? Então tem que ser algo em conjunto. Né? Exato. E aí vem a parte 6, né? Que é social e relacionamento com as pessoas. Cara, olha de cara feia pro outro. Nossa, gente, é tão gostoso você se dar bem com todo mundo. Ah, não, mas eu tenho um gênio forte. Não, aí é o seguinte, vai no supermercado, gente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um obrigado, Sorri, por favor, né? Pessoas. A minha esposa fala, nossa, você é simpático com todo mundo, né? Gente, eu converso com todo mundo, eu vou na rua, tudo bem, nossa, muito obrigado. Por quê? Eu acho que você está fazendo bem para outra pessoa, mas de contrapartida está vindo o dobro para você. Gentileza gera gentileza. Simples, é a semeadura, né? Isso é uma coisa até que é um princípio bíblico, né? E, por exemplo, eu ensino para minha filha, a Fernanda mesmo, a gente... Né, que inclusive está ali, né, Fer? Oi, Fer. A gente gostava de colocar garrafas PET na geladeira com água gelada, porque a hora que o lixeiro passasse, ela corria lá com um copinho e entregava para eles. Sim. E eles ficavam tão felizes, que aquilo era tão bom para ela, para a gente, né? Sim, e eu costumo falar o seguinte, Oli, às vezes você vai fazer bem para uma pessoa e essa pessoa não vai fazer bem para você. Não podemos. Aqui a gente está falando de pessoa conhecida, né? Óbvio, você conversou com um cara no mercado, você não conhece aquela pessoa, mas você está sendo gentil com ela, tudo bem. Mas vamos falar de pessoas conhecidas. Sim. Às vezes você fez o bem por algum amigo ou algum parente seu, e essa pessoa não vai fazer o bem para você, muito pelo contrário, às vezes vai falar mal, vai te criticar. E aí tem gente que fala assim, eu só faço bem para as pessoas, só me ferro, então não vou fazer mais não. Só que, na verdade, é assim, Imagina que essa mesa aqui é um terreno. Sim. Aí você plantou nesse terreno aqui, né? Que foi a bondade que você fez para alguém. Só que às vezes você não vai colher nesse terreno aqui. Às vezes vai vir outra pessoa que você nem conhece no outro terreno e te abençoar. Sim.
Então, eu acredito muito que isso está interligado também à parte espiritual. Porque você faz o bem para alguém, eu acho que Deus só vai somando um pontinho para você assim, ó. O Rodrigo tem um pontinho em haver aqui, daqui a pouco eu vou mandar alguém para abençoar ele. Sim. Então é a via de mão dupla. E nem sempre vai ser da mesma pessoa. Não, e não dá nem para esperar nada em troca, né? Não. Você tem que fazer o bem sem olhar quem. E o retorno vem. É. Simples assim, naturalmente. Acontece de forma natural. E é muito bom, né? Eu falo que isso é bom pra gente, a gente fica bem fazendo isso, né? Sim. E por último, que é o que vocês adoram. E não menos importante. A liberdade financeira. Né? Então a liberdade financeira, ela está atrelada a todos os outros as outras 6 áreas. Por quê? Se você não está bem no seu profissional, você não ganha dinheiro. Produz dinheiro, né? A gente não pode falar que a gente ganha, a gente produz. De repente você brigou com a esposa de manhã e aí você vai trabalhar, cara, como é que produz? Passa o dia inteiro ruim sem produzir, né? Comeu algo muito pesado de noite, no outro dia tá sedentário, não aguenta nada. Doente, nossa, tem que gastar um sono, dinheiro. uma preguiça. Como é que produz? Mais dinheiro? Não tem como. Parte espiritual, cara. Tem gente que você chega perto, aquela pessoa tá tão carregada, tão pesada. Então, se você não tá bem espiritualmente... Tudo dá errado, tudo né? dá errado. Se você não tá bem espiritualmente, como é que produz dinheiro? Não produz. Se você não está estudando, né, a sua parte intelectual e também a parte mental, você é uma pessoa... não vou fazer isso aqui não porque não vai dar certo. Pessoa negativa, não tem a mente forte. Não vou fazer isso aqui não porque eu não sei, não tenho intelecto. Como é que produz dinheiro? Na verdade, tira, né? Falta. Tira. E aí vem agora a parte social e de relacionamento. As pessoas que ganham mais dinheiro são as pessoas que têm mais relacionamento e fazem mais networking. Por quê? Você conhece alguém que eu não conheço, que talvez seja da minha área e tem mais sucesso que eu. E aquele cara conhece outra pessoa que é de outra área que tem mais sucesso. Então esse é o networking. E existe até uma expressão que fala, né? A gente precisa se relacionar com aquelas pessoas que a gente quer ser igual. Exato. Nós somos a média, né, dos 5. Sim. Então, se você se dá... Vamos supor, de repente o meu sucesso está na sua mão. E aí eu vou lá e te menosprezo. E aí? Por quê? Você não ganha dinheiro sem pessoas. Não tem como. Você precisa de pessoas para você ganhar dinheiro, para você produzir dinheiro. Você já vendeu até no mercado financeiro. Por quê? Se ninguém operar no mercado financeiro, não tem dinheiro. Aí que tá, né? O dinheiro, o dinheiro ele troca de mão, ele já existe. O seu dinheiro ele já existe, ele só está em outra mão. Sim. Então, de repente, seu dinheiro está na mão de alguém próximo dessa pessoa que você acabou de maltratar. Sim. Então, consegue entender que está tudo atrelado às 7 áreas da sua vida? Tudo entrelaçado, parece uma engrenagem, né? Exato. Parece não, acho que é uma engrenagem. Né? Então, acredito que é isso, a diferença do sucesso, que seriam as suas metas pessoais, aquilo que você almeja para a sua vida, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Para a gente, para algumas pessoas, o sucesso é pagar a faculdade de medicina para filho. Então, ou seja, realizando o filho, ele se torna realizado. Isso. Para outras pessoas é sair do aluguel, para outras pessoas é trabalhar na empresa XYZ. Então cada um tem que definir isso. O que é sucesso para você? O que você quer atingir? Aí, diante disso, né? Isso. A liberdade financeira, como a gente falou, está atrelada ao dinheiro, que seria você ter uma renda capaz de te gerar uma renda passiva, que a renda passiva, mas se você não entende sobre a liberdade financeira, tem um Toreda Cash aqui no canal que a gente fala só de liberdade financeira, que é você ter renda o suficiente que seja a renda passiva, que é quando você ganha dinheiro até enquanto você dorme, através de investimentos ou de negócios que rodam sozinho. Sim. E essa renda, ela é capaz de suprir as suas necessidades de casa e ainda sobrar. Então, de repente, seu custo de vida é 10 mil reais, mas você consegue uma renda passiva de 15, você já tem um sucesso financeiro já. Sim. Só que, óbvio, tem que ser também uma renda passiva saudável, né? Não pode ser algo que acabe amanhã. Tem que ser algo que você tem para o resto da sua vida. Sim. Né? Lógico, existem riscos, totalmente normal, mas você consegue fazer a projeção, né? Sim. E a prosperidade, no meu ponto de vista, ela está interligada às 7 áreas da vida, ao qual você precisa ter um equilíbrio em todas elas, né? E se você está... Aí eu acho que seria legal você anotar, né? Anota aí, ó, profissional, familiar, vou deixar aqui nos comentários, ó, profissional, familiar, saúde, espiritual, aí aqui mental e intelectual é junto, tá? A área social, que seria o seu relacionamento com as pessoas, e a liberdade financeira, né? Então, anota e fala assim, cara,
dá uma nota de 0 a 10 para cada área da sua vida e vê aonde você está mais defasado. Tem coach que faz até um exercício, né? Você tem uma roda assim, aí você tem a pontuação, né? De 1 a 10. E aí você vai pontuando. E às vezes a roda fica quadrada, né? Porque tem áreas da vida. Então, assim, a sua roda, ela tá girando, a sua roda da prosperidade que ela tá girando, se não tá, tem algumas áreas aí que você precisa melhorar. Exatamente. Legal? Sensacional. Eu acredito que deu pra gente entender, né, que prosperidade não é só financeira e vai muito além, e que é essa engrenagem. A gente precisa realmente estar plena em todas essas áreas para que a gente atinja a prosperidade plena. Sim, inclusive tem mais uma área aqui que a gente não incluiu, eu acho que acredito que dê para incluir ela aqui na parte mental, que seria o lazer, que é muito importante, né? Você ter um lazer, verdade. Porque o lazer ele vai te liberar mentalmente, né? Te desestressar, aquela coisa toda. Então dá pra gente incluir aqui nessa quinta etapa aqui, o lazer. Porque o lazer... Você fica, o cara trabalha 24 horas por dia, né? Não é faz saudável. parte. E o lazer, na verdade, ele envolve, né, a saúde, o familiar, Exato. né, o social e, claro, que na maioria das vezes o lazer precisa de um recurso financeiro, nem que você vá dar uma voltinha ali no parque. É onde a gente fala, né? Precisa de um sorvetinho, né? Quer pagar um sorvetinho pra patroa, mas não tem R$2 na carteira, aí fica difícil. Então Legal? acho que muito bacana, né, Rodrigo? Acho que deu pra gente ter uma ideia aí. E eu acho que o pessoal também que tiver alguma dúvida, sugestão, também coloque lá nos comentários. Coloca, não né? esquece de seguir no Instagram, Rodrigo Sim. Toreda, porque lá a gente posta dicas diárias sobre mercado financeiro, sobre evoluir na vida, né? Tudo que funciona pra Dá um gente. joinha lá pra gente, Deixa o seu compartilha like, esse conteúdo. Compartilha o conteúdo, o que mais? E assiste o próximo episódio. exatamente. É isso aí, Li, obrigado, tá? Valeu, foi Gente, ótimo. um abraço, fiquem todos com Deus. Qualquer dúvida a gente tá aqui para ajudar vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.